capítulo 1 de Pedro. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Verso 13, capítulo 4 de 1 Pedro. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 15. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse sofrimento, ou por meio deste nome. Verso 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Verso 19, portanto, ou por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. A carta do apóstolo Pedro, ela trata principalmente do sofrimento e da esperança que o crente precisa ter. O discípulo de Jesus, aquele que foi salvo, precisa manifestar. No domingo passado, eu compartilhei com os irmãos algumas atitudes que a pessoa que foi salva, ela vai manifestar, porque a salvação, ela gera em nós algumas atitudes. Eu abordei então na semana passada, a partir do primeiro livro de Pedro, lá no capítulo 1, só lembrando aquilo que nós já conversamos, nós vimos a partir do verso 13, que a primeira atitude a partir da salvação é justamente uma vida de santidade. A salvação, ela implica numa nova identidade, e essa nova identidade vai expressar como consequência uma vida de santidade. Pedro vai falar de uma vida de reverência também, a partir do verso 17 do capítulo 1. A partir do verso 22, ele vai falar sobre a necessidade do amor entre os cristãos. E no capítulo 2, ele vai falar então sobre a necessidade de crescimento. Portanto, meus irmãos, aquele que foi salvo precisa expressar, manifestar santidade, reverência, amor e crescimento espiritual. Neste capítulo 4, o apóstolo Pedro, ele vai nos incentivar a, da mesma forma, manifestar algumas atitudes diante de uma vida nesta terra, neste mundo. Perante a nossa salvação, após a nossa salvação, nós precisamos agora também ter esperança para o dia a dia, ou esperança para os momentos de sofrimento. Então, a salvação, ela traz esperança diante do sofrimento. A salvação, ela nos dá força para nós suportarmos e superarmos os momentos de sofrimento. Então, quais são as atitudes do cristão? A primeira atitude nós encontramos no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, que eu chamo da atitude de viver para a glória de Deus. Está com a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 4, veja o verso 2, onde Pedro fala, para que no tempo que lhe resta, ou seja, o tempo que você estará ainda aqui nesta terra, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, Pedro diz, mas sim viva para fazer a vontade de Deus. Então eu e você, como discípulos, devemos viver para fazer a vontade de Deus. E como que a gente vive fazendo a vontade de Deus? Pedro continua dizendo no verso 3, abandonando a velha vida. No passado, vocês gastaram suficientemente a vida de vocês quando eram pagãos. Naquele tempo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, na orgia, na farra, na idolatria. Então, Pedro diz, vocês já gastaram tempo, vocês desperdiçaram a vida de vocês quando eram pecadores, não salvos. Agora que vocês são salvos, vivam para a glória de Deus. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, nós encontramos a partir do verso número 7 até o verso número 11, onde Pedro vai dizer, para que a gente agora então viva de uma maneira vigilante, devemos ser vigilantes, e essa vigilância exige cuidado mútuo.
por isso nós somos igrejas. Veja o verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Meus irmãos, se o fim está próximo, o que Jesus nos incentiva a fazer? Vigiar e orar. Lembra dessa palavra de Jesus? Vigiar e orar para não entrar em tentação. Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, aguardando a volta de Jesus, deve ser um tempo de vigilância, um tempo de cuidado, um tempo de perseverança. E envolto nessa vigilância, nós temos o cuidado mútuo, verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Verso 9, sejam mutuamente hospitaleiros, abram as suas casas, recebam as pessoas, sejam amorosos. A hospitalidade é uma característica cristã e nós temos que evidenciar essa característica. Além da hospitalidade, ele fala no verso 9, cada um exerce o seu dom que recebeu para servir fielmente uns aos outros. Então, a salvação, a nova vida, nos leva a uma atitude de vigilância e de cuidado mútuo. Quando o Senhor pergunta para Caim, lá no livro do Gênesis, aonde está o teu irmão? E Caim responde, por acaso eu devo ser cuidador, tutor, responsável do meu irmão? E a resposta de Deus é sim, você é responsável por cuidar do seu irmão na fé. Você tem uma responsabilidade para cuidar também da sua família espiritual. Então, nós temos que vigiar para não cair. O diabo é um leão ao nosso redor, ele fala aqui nesse capítulo 4, procurando devorar, procurando tragar as nossas almas, e nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que nos proteger como igreja. E a última atitude que Pedro nos exorta neste capítulo 4, é justamente a atitude que nós vamos abordar com mais detalhes nesta noite, que é justamente a atitude do cristão viver de uma maneira piedosa, do cristão ele poder viver com uma fé suficientemente forte para enfrentar e vencer todas as tribulações. Amados, ele diz no verso 12, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Esse fogo é uma linguagem simbólica para apontar um tempo de perseguição, um tempo de tribulação, um tempo de provação da fé daqueles cristãos. Eles deveriam então se preparar para um tempo onde o Talibã iria tomar a autoridade do Afeganistão e iria agora entrar na sua casa e pedir se você é cristão, e se você falar que sim, ele vai perguntar para você renegar a sua fé, e se você não renegar a sua fé, você vai morrer assassinado naquele exato momento. É isso que Pedro está dizendo, irmãos, se preparem, ou não se surpreendam se vocês forem perseguidos. E esta é a nossa terceira atitude. Nós precisamos lidar com o sofrimento sem perder a esperança. Sofrer, todos nós sofremos. O crente e o não crente. Sofrer, todos sofrem, mas nós como cristãos, nós sofremos de uma maneira esperançosa. No sofrimento, nós não perdemos a esperança, muito pelo contrário, no sofrimento nós renovamos a nossa esperança, porque a nossa fé está firmada no Senhor. E nesse texto aqui da palavra de Deus, do verso 12 até o verso 19, o apóstolo Pedro então vai tratar dessa questão, para que nós como discípulos saibamos lidar com o sofrimento, sem jamais titubear ou perder a nossa esperança, sem perder a nossa fé. E entendamos aqui como sofrimento os ultrajes, as ofensas, as moléstias que nós recebemos em troca e por conta de sermos cristãos. Pedro está falando aqui de uma perseguição, de um sofrimento para uma igreja, para um grupo que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. E dentro desse contexto, irmãos, todo cristão que tem uma vida piedosa, ele sofre. Todo cristão que ama a Jesus, ele passa por algum tipo de perseguição, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, dentro da própria família, porque sempre haverá pessoas que vão se opor ao Evangelho. E se você declara que vive o Evangelho e que serve o Evangelho, você vai ter perseguição, você vai ser provado. Agora à tarde eu assisti um filme, Uma Vida com Propósito, conta a história de uma estudante nos Estados Unidos, que era cristã, mas não vivia de uma maneira cristã, testemunhando no seu ambiente de escola,
até o momento que ela então tem uma crise, ela se encontra de fato com Jesus, e ela decide então servir a Jesus, e ela começa a testemunhar para toda a sua escola do amor de Jesus, até então que aquela escola sofre um atentado terrorista, e esse é um fato real, 13 adolescentes foram mortos, muitos ficaram feridos, e aquela jovem foi morta naquele dia. Mas a partir da morte dela, todos os colegas que ela estava influenciando e falando de Jesus, a partir da morte dela, tiveram um encontro com Jesus, e no final do vídeo, do filme, os créditos, como é uma história real, fala que até hoje ainda, o testemunho daquela jovem está influenciando muitos adolescentes, e muitas pessoas estão sendo abençoadas com o testemunho dela. Então, meus irmãos, você e eu, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por tribulações, dentro de casa, com parentes que não são crentes, no nosso trabalho, com pessoas que não entendem a nossa fé e a nossa maneira de servir ao Senhor, na nossa vizinhança, em todos os contextos, nós vamos ser perseguidos. Por isso Pedro diz assim: amados, no verso 12, não se surpreendam com o fogo, ou seja, com a perseguição, com a provação, que surge entre vocês, para quê? Para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. A igreja precisa se preparar para a perseguição. Pedro, ele trata aqui de uma perseguição não normal ou habitual, simplesmente por você ser cristão. Essa perseguição está na primeira parte da carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Nesse capítulo 4, Pedro fala de uma perseguição institucionalizada. A perseguição através do Império Romano, porque até então, para o Império Romano, os cristãos eram como uma seita do judaísmo, e por ser uma seita do judaísmo, eles tinham uma certa liberdade de culto e de adoração. Mas a partir de um momento na história, a partir de Nero, o imperador, que começou uma perseguição mais ferrenha, e subsequente a ele outros imperadores, o cristianismo foi perseguido, o cristianismo foi assolado, o cristianismo foi, de uma certa forma, quase que varrido daquele momento. E é isso que Pedro está dizendo: se preparem, como talvez agora está acontecendo lá no Afeganistão. Por 20 anos houve uma certa paz, por 20 anos os cristãos tiveram talvez uma certa liberdade, mas agora cessou a liberdade. Agora a perseguição, ela é ferrenha, ela é real, e ela vem como um fogo ardente para trazer e para livrar e para nos trazer a perseguição, mas ao mesmo tempo também nos afastar da presença do Senhor. Que Deus nos dê misericórdia, meus irmãos, que Deus nos dê misericórdia. O Brasil ainda é uma nação abençoada, nós temos liberdade para cultuar, liberdade para nos reunir, nós temos ainda a liberdade de nos congregar, não somos perseguidos pela fé, de maneira oficial pelo Estado, raramente alguém perde a vida no Brasil por seguir a Jesus. Então nós precisamos sim orar para que Deus nos abençoe e Deus nos guarde. Não é porque nós não temos uma perseguição institucionalizada que nós não somos perseguidos. Você é perseguido na sua fé, por causa da sua fé, por conta da sua fé. Há oposição na sua vida, e é por isso que nós precisamos nos fortalecer. É diante dessas situações que nós temos que aumentar a nossa fé. Não deixar que a perseguição diminua a nossa fé, afete a nossa esperança, e a gente venha a esmorecer e nos afastar do Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele trabalha conosco aqui, meus irmãos, nesse texto, 4 instruções para a gente passar pelo sofrimento. E a primeira instrução que eu quero abordar com você nessa noite está nesse verso 12, que nós já lemos e nós já relemos. E essa primeira instrução que Pedro nos dá, ela é muito simples. Ele diz assim: esperem o sofrimento, aguarde o sofrimento. Ele vai vir, mais cedo ou mais tarde, logo ou depois, ele vai vir. Pedro diz assim: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Vai surgir, vai acontecer. Se até hoje você não foi perseguido pela sua fé, e você é um cristão fiel, você vai ser perseguido. Você vai ser maltratado. Você em algum momento vai ser questionado por conta da sua fé. A perseguição, ela não é algo estranho na vida do cristão. Estranho é o cristão não ser perseguido. Estranho é o cristão não sofrer oposição, porque o cristão, que é um cristão verdadeiro, ele tem perseguição, ele sofre opressão, e isso é uma realidade que todos nós vivemos. Ao longo da história, o povo de Deus foi perseguido.
desde esse momento aqui que Pedro está relatando, e mais especificamente no capítulo 5, meus irmãos, lá no verso número 9, Pedro fala assim: resistam-lhe, permaneça firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, ao longo da história, os nossos irmãos sofreram, nós estamos sofrendo também, uns mais, outros menos. Aqui na nossa nação, menos porque temos liberdade, mas em outros países mais porque não há liberdade de culto. O fato é que a igreja ela é perseguida e ela é assolada. E por que somos perseguidos? Porque nós somos diferentes dos incrédulos. Nós não vivemos mais como os incrédulos. Veja o capítulo 4, lá no verso número 4. Eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Por que os não crentes perseguem os crentes? Porque eles não compreendem a nossa maneira de viver, a nossa maneira de servir, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de adorar. Eles não compreendem a nossa vida cristã e por isso eles fazem oposições. Uma vez que nós somos consagrados, vivemos na verdade, na humildade, na santidade para glorificar a Deus, isso é estranho aos não cristãos. E naturalmente essa divisão, essa separação vai abrir uma oportunidade ou a brecha para sofrermos sim algum nível de oposição e de perseguição. Agora, queridos, nem todas as dificuldades, elas são frutos daquilo que nós estamos vendo aqui como aprovação através do fogo. Algumas das nossas dificuldades ou das nossas moléstias, elas são simplesmente parte da vida. Por você estar vivo, por você estar nesse mundo, só por ser uma pessoa e estar vivo, você tem dificuldades, como qualquer outra pessoa. E há também aqueles problemas causados por nossa própria desobediência, por nossa própria infantilidade. Lá no verso 15 do capítulo 4, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Quem assim age, vai ter sofrimento. Quem assim quem assim se comporta, vai trazer dificuldades. Mas o que Pedro está dizendo para nós, para a gente esperar o sofrimento, é justamente nessa percepção de que por ser cristão, por não fazer parte do mundo, por dizer não às coisas do mundo, por ter um pensamento diferente, você vai ter oposição, e isso nós precisamos enfrentar com alegria. Veja ainda comigo o capítulo 2 da carta de Pedro, a partir do verso 18, onde ele fala assim, 2 de Pedro, verso número 18. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Verso 19, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Quem de nós nunca sofreu injustamente? Quem de nós nunca passou por um sofrimento injusto? Mas Pedro está dizendo, olha, siga em frente, pela sua consciência reta, honesta, diante de Deus, suporta esse sofrimento. Verso 20, pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Nenhuma vantagem, sofrer por ter cometido algo errado. Mas se sofremos por amor a Jesus, isto está dentro daquele pacote do nosso viver cristão. No capítulo 3 ainda, a partir do verso 13, Pedro traz essa mesma ideia. Mais especificamente, no versículo 17 da primeira carta de Pedro, no capítulo 3. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, meus amados, o sofrimento vai vir em algum momento e nós temos que estar preparados com fé para suportar esse sofrimento. O segundo conselho que Pedro nos dá para passar pelo sofrimento sem perder a esperança, nós encontramos no verso 13 e no verso 14 desta primeira carta. E a esse conselho, Pedro nos diz que nós devemos nos alegrar no sofrimento. Nos alegrar no sofrimento não quer dizer ficar alegres por estar sofrendo. Significa, em meio ao sofrimento, procurar ter alegria. Meus irmãos, você não deve ser feliz por sofrer. Isso é masoquismo. Você não deve estar contente simplesmente por estar numa pior. Não é esta a ideia do apóstolo Pedro. A ideia é
em estando sofrendo por amor a Cristo, procure neste meio do sofrimento a alegria do Senhor na sua vida. A alegria do Senhor para o seu bem-estar. A alegria do Senhor que é importante para você passar por isso. Verso 13 da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Verso 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Cristo, repousa na sua vida. Só aqui Pedro fala 4 vezes de alegria. Nesses 2 versículos, Pedro fala sobre alegria em 4 momentos. Capítulo 13, verso 13, mas alegrem-se. No finalzinho do verso 13, vocês exultam. Ainda no final do verso 13, com grande alegria. E no versículo 14 ele fala assim, felizes são vocês. 4 vezes Pedro usa a expressão para nós nos alegrarmos. Então, estejam constantemente se alegrando. Esse é o conselho de Pedro. Estejam constantemente se alegrando. Está difícil? Está ruim? Está complicado? Está pesada? O fardo é grande? O fardo é pesado? Procure encontrar nesse meio uma motivação, procure encontrar nesse contexto algo para você alegrar o seu coração, para que você possa passar por esse período, para que você possa renovar a sua força e para que você possa então ser fortalecidos. Pedro fala de 4 privilégios aqui nesta porção, nesses 2 versículos. Primeiro privilégio, verso 13, o sofrimento representa comunhão com Cristo. Se você está sofrendo, perseguido, é porque você está em comunhão com Cristo. O cristão que não vive em comunhão, não vive perseguição. O cristão que é relaxado, que é relapso, o cristão que é imaturo, o cristão que não vive para Deus, ele não vai enfrentar oposição. Aquele que não vestiu a camisa, ele não vai sofrer essa perseguição. Então, se você está sendo perseguido pela causa de Cristo, bom, alegre-se, porque esse sofrimento quer dizer que você está em plena comunhão com o Senhor. Segundo, ainda no verso 13, o sofrimento representa a glória no futuro. Pedro fala aqui de uma glória futura. Quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria, ou seja, você vai sofrer nesse mundo, você vai sofrer nesta vida, mas na glória, na eternidade, o Senhor vai te redimir e você vai estar se alegrando na presença do Senhor. Sofrer aqui como cristão significa a glória, você ser recompensado pelas dádivas do Senhor. No verso 14 ele diz para que nós entendamos que os sofrimentos trazem sobre o cristão a ação do Espírito Santo. Vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, ser perseguido é também uma evidência de que o Espírito Santo está presente em nós. E nós somos consolados, nós somos confortados, nós somos amados pelo Espírito. Nós estamos na presença do Espírito Santo. É o Espírito que traz para nós a força e a coragem para a gente não negar o nome de Jesus. Basta você lembrar dos mártires, aqueles que entregaram as suas vidas por Jesus. Estevão foi o primeiro mártir, e depois de Estevão, muitos outros entregaram as suas vidas. Diz a história que o Policarpo, um bispo de Esmirna, já com seus 80 e poucos anos, ele estava para ser morto pela sua fé em Jesus Cristo. E o carrasco disse para ele: Policarpo, negue a sua fé e você vai ser salvo. E ele responde assim: há 80 anos eu tenho servido ao Senhor, Ele não fez nenhum mal a mim, por que eu faria esse mal a Ele agora? Aí o carrasco responde: Policarpo, eu respeito a sua idade, os seus anos de vida, mas se você simplesmente dizer abaixo aos pagãos, você vai ser salvo. Os pagãos, na linguagem do carrasco, eram os cristãos que não reconheciam o imperador como Deus. Então, se ele não reconhecia o imperador como Deus, ele era um pagão. E aí o Policarpo estende a mão apontando para todos os romanos, as pessoas pagãs, e ele declara: abaixo todos os pagãos. E Policarpo morreu pela sua fé em Jesus, porque ele não negou. Se ele não negou, é porque ele estava ali sendo guardado, protegido pelo Espírito Santo. E ele está com certeza hoje na glória, recebendo os louros da sua vitória. E ainda no verso 14, o sofrimento permite
glorificar o nome de Jesus. Pedro fala assim: pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa em vocês. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, você é perseguido, você é insultado não pelo seu nome, não pela sua pessoa, não pelo aquilo que você é, mas é pelo nome de Jesus Cristo. Até se você falar que é batista, as pessoas até vão te receber ainda um pouquinho melhor, as pessoas vão aceitar você. Se você falar que é crente, evangélico, isso não vai muitas vezes trazer alguma oposição, mas quando você menciona que é discípulo de Jesus, meus irmãos, o nome de Jesus incomoda a Satanás. O nome de Jesus mexe com o diabo, e aí quando o diabo ele é mexido, ele vai levantar os seus exércitos, as oposições, para vir contra a sua vida. Nós representamos o nome de Jesus, o poder e a autoridade está no nome de Jesus, e é o nome de Jesus que nós glorificamos e que nós representamos, por isso nós somos perseguidos. Verso 14, se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, felizes são vocês. Seguindo em frente, a partir do verso número 15, Pedro vai falar conosco, para que nesse período de perseguição, de sofrimento, nós precisamos nos examinar. Como está a sua vida com Deus? Examine a sua vida. Pedro diz no verso 15, se algum de vocês sofre, não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como alguém que se intromete na vida alheia. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe desse sofrimento. Verso 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O julgamento vai começar por nós, pela igreja, pelos discípulos. O julgamento começa dentro da igreja, depois vai expandir-se para fora. O autor, comentarista bíblico, ele diz assim, na fornalha da perseguição e do sofrimento, examinamos melhor a nossa vida e o nosso ministério. O fogo ardente é um processo de refinamento pelo qual Deus remove a escória e nos purifica a fim de sermos mais puros e mais obedientes. É na perseguição que o crente se humilha, que o crente se lança aos pés de Jesus, é na perseguição que ele busca mais ao Senhor, que ele se santifica, que ele jejua e que ele vai com mais ênfase buscar ao Senhor. E isso traz purificação, isso traz santidade, isso gera comunhão com Deus. E para esse autoexame, queridos, 3 perguntas são necessárias. Primeira delas, qual é o motivo do meu sofrimento? Por que eu sofro? Por causa de Cristo, pelo nome de Cristo, ou pelas minhas atitudes, pelos meus erros, pelas minhas falhas? Qual que é a origem do meu sofrimento? Se alguém de vocês sofre, que não seja como ladrão assassino. Ou seja, o que está trazendo sofrimento para mim e para a sua vida? É por sermos cristãos? É por nós vivermos fielmente a vida com o Senhor? Ou é porque nós somos negligentes e relapso em alguma escolha, em alguma atitude que nós fizemos? O que traz sofrimento sobre a nossa vida? A primeira pergunta. A segunda, eu me envergonho de Cristo ou eu glorifico a Cristo? Verso 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique o nome de Deus. Eu tenho vergonha de declarar que sou cristão? Essa jovem que eu comentei no filme que nós assistimos, no começo, ela tinha vergonha de se declarar cristã. Ela não dizia para os seus amigos que ela era uma cristã. As pessoas não sabiam que ela era cristã. Ela ocultava o nome de Cristo. Frequentava a igreja, ia na célula dos jovens, mas na escola ela se calava e ela não declarava a sua fé. Irmãos, eu me envergonho de Cristo ou eu glorifico a Cristo? Pedro se lembra aqui da sua própria negação, lá no Evangelho de Lucas, porque Pedro nega a Jesus 3 vezes. Hebreus 2:11 vai dizer que Cristo não se envergonha de nós. Hebreus 11:16 diz que Deus não se envergonha de nós. Marcos capítulo 8, verso 38, Jesus nos faz um desafio. Todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dele nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Eu me envergonho de Cristo ou eu glorifico a Cristo? E a última pergunta, verso 17 e 18, eu procuro ganhar os perdidos para Cristo? Eu procuro levar a mensagem do Evangelho
pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Cristo? Irmão, se nós estamos passando por tribulações e perseguições agora, se nós vamos passar por esse crivo, o que vai acontecer com aqueles que são incrédulos? O que vai acontecer com aquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo? Então, o conselho de Pedro é, em vez de nos preocuparmos com a nossa situação, precisamos nos preocupar com os pecadores perdidos ao nosso redor. Porque eles sim vão enfrentar o verdadeiro sofrimento, não só nesta vida, mas por toda a eternidade. Aonde que o cristão vai estar na eternidade? Em sofrimento ou em glória? Em glória. Aonde o não cristão vai estar na eternidade? Em sofrimento. Então muitas vezes nós nos calamos diante das perseguições e nós esquecemos que aqueles que nos perseguem precisam ser salvos, precisam ser regenerados e restaurados. E a última expressão que Pedro nos ensina aqui, o último conselho, está no verso 19. Entregue sua vida a Deus. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Você já entregou a sua vida a Deus? Você já entregou o seu coração a Jesus? Você já se lançou completamente aos pés e aos cuidados dele? Quem sofre dentro da vontade de Deus, pode entregar-se aos cuidados de Deus. Quando sofremos por amor a Jesus, nós podemos clamar: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, supre as minhas necessidades. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos criou, nos redimiu, Ele vive em nós, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele nos dá alimento, Ele nos dá sustento, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua companhia. Ele é o nosso Criador e Ele provê tudo aquilo que a gente precisa. Então nós devemos fazer o quê, irmãos? Entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, se você puder neste momento. Quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor para estarem aqui à frente. Como você tem passado por esses momentos de sofrimento e de tribulação? A avaliação que nós temos que fazer, meus irmãos, é se a salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela está de fato produzindo, trazendo esperança suficiente para passarmos pelas perseguições ou pelas tribulações, pelas dores e pelas angústias. Eu gostaria que você pensasse, refletisse nisso nesta noite. A salvação que você recebeu em Cristo Jesus tem sido suficiente para você ter esperança e passar assim pelo sofrimento? Você consegue encontrar na sua fé em Jesus a esperança necessária para passar por esse vale da sombra da morte? Antes de Deus derramar a sua ira sobre o mundo perverso, um fogo ardente sobrevirá à igreja para uni-la, para purificá-la, a fim de que ela seja forte e dê um forte testemunho aos perdidos. A igreja precisa testemunhar aos perdidos. Eu e você precisamos testemunhar. Nós precisamos levar a graça a essas pessoas. Se sofremos dentro da vontade de Deus, não haverá motivo para temer. Se sofremos dentro da vontade de Deus, não há motivos para temer. O Pai Criador, Ele é fiel, Ele nos acompanhará até o fim e nos dará a vitória. Entregue sua vida ao Senhor nesta noite. Vamos adorar ao nosso Deus. Que a sua fé seja fortalecida na graça de Jesus, para você enfrentar os sofrimentos, as tribulações, as perseguições, e ter a esperança de que o Senhor está preparando para você uma herança incorruptível, e você na glória será recompensado pela sua fé em Jesus. Entregue seu coração a Deus nessa noite.